Olha a matéria que o Estadão... A gente tem aqui, produção, já a matéria? Olha a matéria que o Estadão saiu ontem. Dilma será eleita presidente do Banco dos BRICS nessa sexta e vai ganhar $400 mil por ano. Meu irmão, isso é baixo de um jeito. Isso é covarde de um jeito. Porque é o seguinte, primeiro, a Dilma, histórico e estofo para ser presidente do BRICS, ela tem. Ela foi presidente da República de uma das maiores economias do mundo. Pode gostar ou não gostar. Pode gostar ou não gostar. Currículo para ser presidente do BRICS ela tem. Esse banco é só o seguinte, só te falar o que quer dizer. Brasil, Rússia, Índia, China e essa é de África do Sul, South Africa. É um banco mega importante. Sabe quanto ganha? Sabe quanto ganha o presidente da Goldman Sachs? Mais de $30 milhões por ano. Sabe quanto ganha o presidente do Bank of America? Mais de $30 milhões por ano. Sabe quanto ganha o presidente do SVB, aquele banco que quebrou nos Estados Unidos, Silicon Valley Bank? $10 milhões por ano. Você sabe quanto ganhava o último presidente do BRICS? Não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque nunca saiu em lugar nenhum. Nunca saiu em lugar nenhum. Agora, como é uma mulher, como é a Dilma, eles colocam isso aqui para gerar o ódio. O Ventralbe, quanto é que ele foi ganhando no Banco Mundial? O Ventralbe. O que o Ventralbe tem de currículo? Além de ter feito um desastre, quando era ministro da Educação. E é um cara medíocre que era no mercado financeiro. Medíocre, academicamente. Medíocre. Quanto ele ganhava? Você não sabe. Elias, eu achei, assim, machista, preconceituoso e covarde essa manchete do Estadão. E fica essa pergunta. Onde saiu uma manchete com o quanto o antigo presidente dos BRICS, homem, ganhava? Eu tenho essa pergunta para fazer. Eu tenho... Então, você tem razão quando fala da minha relação de intimidade intelectual e política com a presidenta Dilma, né? E ninguém fala, por exemplo, que, primeiro, ela está indo para Xangai para viver em Xangai. Isso ela já disse a mim faz tempo e é muito claro. Ela vai viver em Xangai nos próximos 2 anos e meio. E até onde consta, né? Ou seja, eu não posso provar isso, mas isso é senso comum em quem vive nesse meio do BRIC financeiro. O antigo presidente do Banco dos BRICS, Marcos Troirro, ele também recebia um salário dessa magnitude e também, só que com um problema. Ele estava sem aparecer em Xangai desde maio de 2020, 20 ou 21, se eu não me engano. Ou seja, ele não compareceu ao trabalho há 1 ano e 9 meses, falso engano. Isso ninguém fala, e muito pelo contrário. Existe uma operação, por exemplo, pelo esgoto da imprensa, por exemplo, para encobrir, para dizer que está sendo uma injustiça a demissão dele e tal, porque ele era um técnico, coisa que a Dilma não é, por favor, né? A Dilma não foi só presidente da República. Ela tocou os 4 maiores projetos de investimentos públicos do Brasil dos últimos 40 anos, foi os 3, né? O PAC 1, PAC 2 e PAC 3. Não é? Ou seja, o antigo presidente, qual que é o histórico do antigo presidente do Banco dos BRICS, por exemplo? Em matéria de tecnicalidade, eu não sei, um diplomata do Itamaraty, né? E um bolsonarista. E é uma questão política dele, mas que ele deixava transparecer isso nas entrevistas quando ele era comentarista da Jovem Pan, antes de ser presidente do Banco dos BRICS, né? E o que é interessante, ou seja, o Bolsonaro queria sair do BRICS, né? E ele e ao querer sair do BRICS, ele coloca o Marcos Troirro como presidente do Banco dos BRICS. E ele, ao que tudo indica, fez tudo possível para que aquele banco não funcionasse. Ou seja, só o fato de alguém não comparecer ao trabalho, ganhando o que ele ganhava, né? E ganhando o que ele ganhava, e sem comparecer ao trabalho há mais de um ano, 1 ano e 9 meses, já indica muita coisa. E Dilma vai trabalhar, é diferente. A outra questão que eu coloco é o seguinte, que tem relação direta com isso, que é a sinofobia, ou seja, hoje no Brasil está liberado falar mal da China, não é você ser contrário ao regime chinês, ao que a China decide ser, ao ser uma ditadura ou não. Fala mal da China enquanto país, ou seja, as pessoas, existe uma campanha, uma tempestade semiótica contra a China, que é impressionante. Eu desafio todo mundo aí, o Eduardo, todo mundo aí. Qual foi a última boa notícia que vocês receberam da China? Que é uma coisa boa que eles fizeram? Nenhuma. E isso não é bom para o Brasil, não é porque eu gosto da China, não. Ou seja, você não pode tratar o principal parceiro comercial do Brasil como a imprensa trabalha, sabe?
eu duvido que se a imprensa tratasse o Estado de Israel como eles tratam a China, se esses jornais ficariam de pé durante muito tempo, porque a comunidade judaica ela é muito combativa em relação ao antissemitismo, né? Agora, no Brasil, a xenofobia e o racismo está escancarado e está liberado. Você pode falar mal da China, pode fazer piada com o chinês, pode fazer o diabo com o chinês, que está tudo liberado, né? Mas essa questão da Dilma chega a ser indecente, né? Ou seja, isso aí eu acho que é caso de machismo extremo, né? Mas um problema político de fundo. A Dilma, ela representa, Eduardo Moreira, ela representa o que podemos dizer assim, uma visão de país que é amplamente oposta a dessas pessoas que tomam conta da política monetária brasileira, da grande imprensa, de quem estava na frente do comando dos BRICS até recentemente, etc, né? Ou seja, e a Dilma, gosta ou não, eu falo com meu filho, né? Ou seja, eu conheço e converso e me encontro com uma pessoa que quando você tiver 30 anos de idade, ela talvez não esteja viva e ela vai estar no panteão dos heróis e heroínas da pátria. Ou seja, a Dilma, gosta ou não dela, ela vai ser reconhecida como uma heroína da pátria brasileira, né?